Alunos, vamos para mais questões aí de informática, mais situações de informática para concursos. Agora vamos falar sobre formatação do disco rígido. Na aula anterior, nós falamos sobre o disco rígido, que é memória secundária, memória auxiliar ou ainda memória de massa. Perfeito. Mas nós podemos formatar um disco rígido. E outra novidade bem legal, o disco rígido, inclusive, ele já vem formatado fisicamente de fábrica. E quando me perguntam o que é formatação de um disco rígido, é preparar esse disco rígido para que ele possa receber arquivos, dados e informações. Quer dizer, quando eu penso em formatar um disco rígido, é preparar de alguma forma o disco rígido para que ele receba arquivos. Mas o disco rígido, ele já vem, vou repetir, formatado fisicamente de fábrica. Isso quer dizer que o fabricante desse disco rígido já realizou uma formatação nele. E essa formatação é chamada de formatação física. A formatação que o usuário pode realizar no disco rígido, essa é chamada de formatação lógica. Mas vamos diferenciar. Na formatação física de um disco rígido, observa aqui num esqueminha, o fabricante cria o que nós chamamos de trilhas e de setores na superfície dos discos do disco rígido. Professor, explica melhor. Então vou destacar aqui em amarelo, acompanha comigo. Aqui eu tenho em amarelo destacado uma trilha desse disco rígido, porque as trilhas são esses círculos concêntricos. E quem cria esses círculos concêntricos no disco rígido, essas chamadas trilhas, é o próprio fabricante. Então a primeira coisa que o fabricante pensa em fazer no disco rígido, quando formata ele fisicamente, é criar círculos concêntricos que nós chamamos de trilhas. Perfeito. Só que essas trilhas são divididas em pequenas porções, eu destaquei uma dessas porções aqui em verde. Essas trilhas, elas são subdivididas, vou repetir, em pequenas porções que nós chamamos de setores. Então percebe, o fabricante cria trilhas e divide essas trilhas em pequenas porções chamadas de setores. E cada setor de um disco rígido possui, por padrão, 512 bytes de capacidade de armazenamento de dados ou informação. Então a ideia é bem simples. O fabricante foi lá, formatou fisicamente esse disco rígido, criou diversos círculos concêntricos chamados de trilhas e dividiu essas trilhas em pequenas porções chamadas setores. E cada setor de um disco rígido tem capacidade de armazenamento de 512 bytes. Isso é bem interessante quando a gente pensa na formatação física.